Capítulo 15. Vamos fazer menção do versículo 8 e do versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Você pode dar glória a Deus pela palavra do Senhor? Esse ser maravilhoso, poderoso, majestoso, glorioso, amoroso e misericordioso, chamado Jesus. Jesus sempre sábio, sempre perfeito e, acima de tudo, muito cuidadoso em suas palavras. Jesus tinha muita atenção e cuidado naquilo que ele iria falar, porque, independente de quem estava ouvindo, ele sabia onde falar, como falar e para quem falar. E Jesus, ele, com seu amor perfeito, nas suas palavras, Jesus, ele não feria. Nas suas palavras, Jesus não afrontava. Nas suas palavras, Jesus, ele não humilhava. Nas suas palavras, Jesus não desfazia de ninguém. E com muito amor, ele sabia muito bem o que estava falando. Aqui o Espírito Santo já me ensina algo aqui, por quê? Eu sou um cristão. Cristão quer dizer pequeno Cristo, seguidor de Cristo. E eu, como seguidor de Cristo, eu estou seguindo. Imagina alguém na minha frente e eu seguindo. Os passos que ele der, eu tenho que dar. As palavras que ele falar, eu preciso falar. A visão que ele tiver, eu preciso ter. O comportamento que ele tiver, eu preciso ter. Mas na nossa realidade é completamente diferente. Eu não falo como Jesus fala. Eu não vejo como Jesus vê. Porque o que mais tem em nosso meio são pessoas que julgam, pessoas que afrontam, pessoas que humilham nas suas palavras. Sendo que teria que ser ao contrário, porque eu sou cristão, eu sou seguidor de Cristo, eu preciso amar igual Cristo ama. Eu preciso me comportar igual Cristo se comporta, mas eu faço completamente diferente. E aqui, na passagem que nós lemos, Jesus, ele faz menção de um conjunto de 3 parábolas. E aqui existe 3 tipos de pessoas que estão ouvindo Jesus: fariseus e escribas, pecadores e publicanos. Jesus, ele faz menção dessas 3 parábolas porque ele conta essas parábolas debaixo de uma acusação dos fariseus. Porque o início do capítulo 15 começa com acusação. Mas Jesus sabe e conhece o coração das pessoas que estavam ouvindo. Porque os pecadores eram conhecidos como pessoas marginalizadas. Era a escória daquela sociedade, os pecadores. Destituídos, desprezados. Os publicanos eram desprezados pelo seu próprio povo, como eles eram tidos como traidores, porque trabalhavam para o Império Romano cobrando impostos. E os próprios judeus odiavam os publicanos. Ou seja, o próprio irmão tinha raiva do outro por causa do seu comportamento. E assim não é diferente nos nossos dias. Muitas das vezes o comportamento do nosso irmão nos gera raiva, né?
nos gera vontade de falar, de esbravejar, de humilhar, porque quando Jesus inicia a sua fala, Ele sabe quem está ouvindo, e o amor dele é tão grande pelas vidas que estão ali, que a intenção dele não é humilhar, não é afrontar, a intenção dele é salvar. A intenção de Jesus ali é salvar, porque foi para isso que ele veio na terra, para salvar. No capítulo 19, ele vai chegar dentro da casa de Zaqueu e vai dizer assim, ó: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todo mundo conhece a história de Zaqueu. Zaqueu fazia parte do povo. Só que, com a diversidade da vida, Zaqueu se perdeu. Zaqueu era judeu, mas Zaqueu estava perdido. Mas, por um interesse, ele ficou sabendo que Jesus ia passar naquele lugar. Mas Jesus já tinha um plano na vida de Zaqueu, há muito tempo. Como Ele tem um plano na minha e na sua vida também. E Zaqueu estava perdido. E Jesus chega e fala, hoje me convém pousar na sua casa. Ele não pede permissão, ele fala, eu vou entrar na sua casa. Porque muitas das vezes, devido aos nossos status, à nossa condição, a gente não quer saber de quem vai ver, de quem vai assistir, de quem não vai, a gente não dá importância. Mas Jesus, no seu grande amor, ele pega Zaqueu e fala assim, Zaqueu, eu não quero salvar só você, eu quero salvar você e sua família. Eu costumo dizer na sala de discipulado para os alunos, que o amor que Cristo me ofereceu, eu preciso oferecer para o meu irmão. E que o que eu desejo para mim, eu preciso desejar para o meu irmão e para a minha família. Se eu quero ser salvo, com certeza eu quero que toda a minha casa seja salva. Mas muitas pessoas não pensam assim, acham que está na igreja, está salvo, não liga para a mãe, para o irmão, para o tio, para o avô que está perdido. Só que Jesus, ele é diferente de mim e de você. O objetivo de Jesus é salvar, e salvar a todos. A todos que receber Ele, Ele salva. E Jesus inicia a sua parábola contando a história de 100 ovelhas. O pastor que tinha 100 ovelhas. Estava lá no rebanho, lá pastoreando. E a história diz que uma se perdeu. E ele faz uma pergunta, qual pastor que tendo 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99 e vai atrás daquela uma que se perdeu? Eu estava pensando, analisando isso aqui, irmão, ser humano nenhum faz isso. Ser humano nenhum faz isso. Deixa 99 aqui no pasto, à deriva, sem ninguém tomar conta, e vai atrás de uma que se perdeu. Só que Jesus, ele é diferente. Ele não pensa igual a mim, igual a você. Ele vai atrás daquela uma que está perdida. E a Bíblia diz que aquele pastor, ele deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida e encontra. Eu não sei como você entrou na noite deste dia, neste lugar. Mas tenha certeza que se você estiver perdido, Jesus, ele vai te encontrar, e possa ser que seja nesta noite. E ele continua falando. Aí conta a parábola do filho pródigo, que todo mundo, a maioria que está aqui conhece. O jovem, ele está dentro da casa, mas decide sair. E pede tudo que tinha direito, que era dele. O pai amorosamente dá, libera tudo aquilo que ele tinha direito, que devia ser dele, o pai libera. É outra coisa também que humanamente ninguém faria, porque herança só é liberada depois da morte do pai ou da mãe, ou de quem é tutor daquela criança ou daquele jovem. Mas a história fala diferente, fala que o pai libera a parte daquele jovem e ele vai embora. Gasta tudo, com seus prazeres,
com seu egoísmo, gasta tudo. Só que a história diz que acaba. Aquele dinheiro acaba. Aquela vida que ele estava levando, como a Bíblia diz, dissolutamente, acaba. E ele cai em si. A Bíblia diz que ele cai em si. E ele reconhece, na miserabilidade que ele estava vivendo, que não tinha lugar melhor do que a casa do Pai para se viver. E muitas vezes, irmão, a gente está aqui dentro e não valoriza. Muitas vezes a gente está dentro da casa e não dá valor. Muitas das vezes você recebe uma oportunidade de abraçar um irmão, não abraça. Essa semana eu estava falando que muitas das vezes a gente chega dentro da igreja, não ora. A pessoa está sentada do nosso lado, a gente não dá a paz do Senhor. Não valorizamos o amor que o Senhor nos ofereceu na cruz do Calvário. E ainda abrimos nossa boca e dizemos: não, eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Não ama nada. Não ama nada, porque não salda com a paz do Senhor. Então como é que ama? E a Bíblia diz que aquele jovem, ele reconhece que o lugar que ele tinha que estar era na casa do Pai. E muitas das vezes é necessário a gente passar por algo para dar valor àquilo que a gente já tem. Porque a Bíblia diz, a história conta que ele tinha, mas ele resolveu deixar e ir embora. Mas quando ele estava lá na adversidade, ele reconheceu e deu valor, que o melhor lugar era dentro da casa do Pai. E volta. Só que, diferente de mim e de você pensar, aquele pai agiu com amor, com carinho, com afeição, com aquele filho, entre aspas, rebelde, que voltou, que reconheceu a casa como o melhor lugar. Se fosse eu e você, será que nós receberíamos nosso filho de volta? Para pensar, irmão. O jovem foi embora, gastou tudo em vão. Será que eu e você receberíamos de volta? Com amor, com que Cristo nos amou e se entregou por nós. Como será o nosso comportamento, irmãos, como cristão, como servos do Senhor? Porque muitas das vezes estamos aqui dentro, somos uma pessoa, quando saímos daquela porta para fora, se transforma, somos outra. Não agimos com amor, não agimos com cuidado, não nos comportamos como tal, não damos testemunho de verdadeiros servos do Senhor. Desde a minha época, muitos anos atrás, quando eu era jovem, as pessoas já se comportavam dessa maneira, porque eu mesmo falava assim, para mim ser crente igual a fulano, eu nunca vou entrar dentro de uma igreja. Mas esse era o meu pensamento, esse era o meu plano, que não era o plano do Senhor, nem o pensamento do Senhor. Mas por causa de má testemunhos, eu falava isso. E hoje muitas pessoas falam isso. Eu vou fazer o que lá na igreja? As pessoas que estão lá não se comportam como tal. E por fim, o Senhor Jesus faz menção da dracma perdida, a qual nós lemos, ou moeda perdida. A Bíblia diz que aquela mulher, ela estava dentro da casa. Ela tinha 10 moedas e perdeu uma. Moeda, podemos dizer que são coisas de valor. É algo valoroso. Ou era algo valoroso na vida daquela mulher, mas ela perde. E ela está dentro da casa. Quantos de nós hoje estamos dentro da casa e já perdemos a comunhão? Já perdemos o interesse pela palavra. Já perdemos o interesse
por dobrar o joelho, entrar no nosso quarto e falar com Deus. Isso tudo são coisas de valor, irmão. Para Deus é coisa de valor. Eu ter comunhão com Ele, comunhão com o irmão, é coisa de valor. E muitos hoje dentro da casa do Senhor não tem mais isso. Perdeu. Perdeu a comunhão com o irmão e perdeu a comunhão com Cristo. E a Bíblia diz, irmão, que naquele grande dia Ele vai falar assim, ó: vinde, bendito do meu Pai. Mas também Ele vai falar, ó: afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Qual a frase que eu e você queremos ouvir? Será que queremos ficar de fora ou queremos entrar? Com certeza todos querem entrar. Mas será que estamos nos comportando e fazendo com que herdamos o reino? Será que o meu comportamento hoje, se Jesus tocar a trombeta, eu vou? Faça uma análise de si mesmo, irmão. O seu comportamento como um cristão, como servo. Se a trombeta tocar hoje, será que você sobe? Isso aqui, irmão, é muito sério, porque Satanás, ele não brinca de ser Satanás. O objetivo de Satanás, desde a fundação do mundo, é destruir vidas. E é fazer com que eu e você não herdamos o reino. E ele vai lutar até a consumação do século, para que isso não aconteça. E nós, dentro da igreja, estamos brincando de ser crente. Brincando de ser crente. Porque eu não vou com a cara da Desirê, eu não falo com o irmão aqui. Se for o irmão que for dirigir o culto, eu não vou. Que isso, irmão? Isso não é coisa de crente, não. Isso não é coisa de quem abre a boca, bate no peito e diz que ama o próximo, não, irmão. A Bíblia diz que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, então temos que fazer o mesmo. Temos que ter o mesmo comportamento que Cristo teve e tem. Se estamos aqui louvando, adorando o santo nome dEle, é porque queremos herdar o reino. O meu bem maior e o seu bem maior é a salvação. E o que estamos fazendo para que isso aconteça? Aquela mulher perdeu a moeda, era algo de valor que ela tinha, ela perdeu. Mas a história diz que ela não se conteve em ficar só com as 9. A Bíblia diz que ela acende a luz, ou acende a candeia da casa, varre. Porque é assim, quando eu perco uma coisa de valor relacionada ao reino, eu passo a não enxergar. Eu passo a não enxergar aquilo que tem que ser enxergado, aquilo que tem que ser visto, eu não vejo. Eu não vejo, por quê? Porque eu perdi e não me interessa em procurar. Perdi a comunhão, deixa ela lá. Perdi o amor, deixa ele lá. Não está me fazendo falta. Só que essa mulher aqui, ela nos dá uma lição de vida. Ela nos dá uma lição, porque ela tinha 9, mas o ideal era 10. Alguns estudiosos dizem que esse colar que ela tinha, de 10 moedas, ou 10 dracmas, é porque ela estava prometida para alguém, ou para o noivo. Quem é o noivo da igreja, irmãos? Não é Cristo? Não desejamos casar com Ele? Porque somos a noiva, a igreja é a noiva do Cordeiro. Estamos prometidos para Ele. Mas perdemos algo que compromete esse casamento. E eu não me interessa procurar e achar. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela acende a candeia, ela varre a casa, ela tira toda a sujeira, tudo aquilo que não prestava, que estava impedindo a visão dela, ela tira, e ela encontra
aquilo que ela havia perdido. Irmãos, eu não sei o que você perdeu, ou se você está perdido em suas adversidades, em suas lutas, ou se você tem alguém dentro da sua casa que se encontra nessa condição. Mas tenha certeza de uma coisa: aquela mulher, ela teve um posicionamento. Então, se queremos algo da parte de Cristo, temos que nos posicionar como tal. A Bíblia diz que o rei Josafá, ele estava cercado. O reino de Judá estava cercado, prestes a ser destruído. Mas a Bíblia diz que Josafá, ele se posiciona. Ele apregou um jejum, não só da vida dele, mas de toda a congregação, de todo o reino de Judá. E o Senhor, ele deu vitória para o reino de Judá. Ele deu vitória para Josafá. Por quê? Josafá se posicionou. Ele teve medo? Teve, mas se posicionou como um servo do Senhor e tinha certeza que só quem poderia ganhar aquela guerra era o Senhor. E hoje enfrentamos guerra, irmão. Enfrentamos guerra contra a porta fechada, contra a enfermidade, contra a falta de libertação, contra próprios irmãos que estão ao nosso redor, família, que muitas das vezes não nos entende como cristão. Enfrentamos essas guerras, essas lutas, mas muitas das vezes, além de não se posicionarmos, a gente quer resolver com a força do nosso braço. E ele disse para Josafá: ó, nessa peleja, não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. Então não sei qual é a adversidade que você tem vivido, não sei a luta, a guerra que você tem vivido, mas coloca e confia ela na mão do Senhor, que com certeza Ele vai te dar vitória. Essa mulher, ela achou a moeda, achou o que tinha perdido, porque se posicionou. E depois que achou, a Bíblia diz que ela convida as amigas para festejar. Porque muitas das vezes eu preciso dividir a minha alegria com meu irmão. E foi o que fez aquela mulher. Se coloque de pé em nome de Jesus. Essas 3 parábolas que o Senhor Jesus contou foram sobre 3 elementos que se perdeu. Presta bem atenção, eles não estavam perdidos. A ovelha não estava perdida, o filho não estava perdido, a moeda não estava perdida, se perderam. Se perderam. Mas a ovelha foi achada, o filho voltou e a moeda foi achada. Por quê? Por causa do infinito amor de Jesus Cristo sobre a minha e sobre a sua vida. Então, se você nessa noite se encontra fora do rebanho, resolveu sair para dar um pulinho lá fora e depois voltar, mas não conseguiu voltar ainda, ou você mesmo que perdeu algo de valor e ainda não conseguiu encontrar, você que se encontra afastado, você que se encontra na noite deste dia, neste lugar, que ainda não recebeu Jesus Cristo como Salvador, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Estaremos orando pela sua vida, e com certeza o Senhor há de guerrear as suas guerras, há de pelejar por você, pela sua casa e pela sua família. Então se desprenda, irmão. Vem aqui na frente e receba Jesus na sua vida como um único e suficiente Salvador. Porque eu, Adeilson, eu sou ser humano, eu sou falho, mas Jesus nunca vai falhar com você. Ele te ama, Ele me ama. Então vem aqui na frente, recebe esse Jesus. Você que está afastado, ou você que ainda não recebeu Cristo na sua vida, vem aqui, irmãos. A igreja está intercedendo pela sua vida. Ministério de louvor, pode louvar. Não tenha medo, confia. A história diz que Josafá, a princípio, ele teve medo,
diante daquele grande exército que estava o amedrontando. Mas a Bíblia diz que ele confiou no Senhor e o Senhor deu vitória. Então confia a sua vida, a sua história nas mãos do Senhor, que Ele vai te dar a vitória. Pode vir, irmão, enquanto o André louva aqui, vem, pode vir. Não fica com medo nem com vergonha, não. Essa igreja está aqui para te auxiliar naquilo que você